Após um gesto generoso, nossa protagonista se vê presa em uma teia de uma ironia cruel. Sua sogra e sua cunhada a encarregam de cuidar das crianças enquanto partem para as férias luxuosas, uma viagem financiada por ela. Diante dessa realidade cruel, onde percebe que sua dedicação e generosidade são ignoradas por sua família, surge o questionamento: ela continuará a financiar a viagem mesmo após tudo isso? Meu casamento com James tem sido maravilhoso desde que nos casamos há pouco mais de 2 anos. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava no casamento, até conhecer James e perceber que ele era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Infelizmente, meu maior medo se concretizou, não por causa do meu marido, que faz de tudo para me fazer feliz, mas por causa da interferência constante da sua família, determinada a tumultuar nossa felicidade. Minha sogra Samantha e minha cunhada Daniela parecem ter feito disso uma missão para me frustrar em meu casamento. Lembro-me vividamente da primeira vez que as conheci. Na época, não tinha frequentado a faculdade, mas era habilidosa na cozinha e em tarefas domésticas, além de ter trabalhado como babá. Foi então que uma amiga teve uma ideia de negócio, e juntas iniciamos um serviço de creche. Fiquei surpresa com a quantidade de pais que confiavam seus filhos aos nossos cuidados. A demanda cresceu rapidamente, e em pouco tempo a renda se tornou substancial. Decidi expandir, construindo instalações em diferentes estados. Após 5 anos de trabalho árduo, estava genuinamente orgulhosa do meu progresso. No entanto, para Samantha, o que eu fazia parecia não despertar o menor interesse. Ela mal reconhecia meu empreendimento, limitando-se a saber que eu gerenciava uma creche. Ela nunca me deu a chance de contar mais sobre meu negócio, e duvido que ficaria impressionada se soubesse. Então, decidi não me dar ao trabalho de contar a ela. Dani mostrou-se tão inflexível quanto sua mãe naquela época, mas com uma abordagem um pouco mais rude. Parece seguro afirmar que nenhuma delas estava entusiasmada com meu casamento com James, especialmente após descobrirem minha profissão e o fato de que não tinha frequentado a faculdade. Elas fizeram de tudo para impedir nosso casamento, mas não tiveram sucesso, e isso só as fez me odiar ainda mais. Quando conheci James, ele era um aspirante a engenheiro civil e tinha uma ótima renda. Tenho certeza de que Carol e Daniela esperavam que ele trouxesse para a família alguém com status e formação superior, então ficaram desapontadas quando ele escolheu ficar comigo. No entanto, James sempre faz questão de me lembrar de que se sente sortudo por ter-me como esposa, especialmente quando as atitudes de Samantha e Daniela começam a me afetar. Estou certa de que ele tentou conversar com sua família sobre o comportamento delas. Em relação a mim, uma lição que aprendi sobre as pessoas é que não podemos forçá-las a mudar. A mudança só acontece quando elas estão dispostas e geralmente há uma motivação por trás disso. Disse a James para parar de tentar mudar o comportamento de sua família por minha causa, mas não tenho certeza se ele me ouviu. Quero destacar algumas iniciativas que tomei para tentar conquistar a simpatia de Samantha e Daniela e mostrar-me sob uma luz melhor. Quando Dani estava enfrentando dificuldades em seu casamento, ofereci-me para acolhê-la e cuidar dela e de seus filhos. Prometi tratá-la com gentileza e organizamos alguns passeios para animá-la. Durante todo esse período, estive disponível sempre que necessário, especialmente para ajudar com os filhos dela. No entanto, James só interveio quando minhas tentativas não surtiram efeito ou quando meus planos falharam. Duvido que Samantha ou Dan acreditassem em mim se eu dissesse que contribuí com o dinheiro que meu marido enviava a Samantha todos os meses. Às vezes me questiono por que me esforço tanto para ajudar e cuidar de pessoas que me veem como inferior. Apesar de não atender aos padrões delas, continuo me esforçando para mostrar que sou digna de fazer parte da família. Embora não tenham sido amigáveis comigo, não consigo lembrar de um momento em que tenha sido insultada a ponto de não poder ignorar. Espero sinceramente que esse momento nunca chegue. Devo admitir que, em um nível mais pessoal, parte da razão pela qual me permito ser tratada de forma desrespeitosa é porque, como esposa, testemunhei as tensões entre meu marido e sua família desde o início. E, inevitavelmente, acabei me culpando por isso. James tentou várias vezes me dizer para deixar para lá, mas sempre vejo a tristeza em seus olhos quando fala sobre suas dúvidas em relação à aproximação de sua mãe e seu irmão comigo. Ultimamente, ele não entra em contato com elas com tanta frequência como costumava fazer quando estávamos namorando, e Samantha e Dani parecem prontas para colocar a culpa em mim por isso. No entanto, não estava disposta a desistir de James apenas porque sua família não tinha uma grande afinidade por mim. Pelo menos, poderia tentar mudar seus sentimentos em relação a mim. Reconheço que tenho sido um pouco passiva nesse aspecto e não me esforcei tanto quanto deveria.
mas tenho esperança de que as coisas vão mudar para melhor em breve. Estou confiante de que em breve vou poder rir sobre o quão estressada estava por tentar conquistar a família do meu marido. Meu aniversário está chegando em um mês, e estou fazendo planos para celebrar com toda a família. Geralmente, meus aniversários são sem graça devido à minha agenda cheia, mas este ano decidi mudar isso. Estou preparando uma festa especial, com comida deliciosa e atividades divertidas para todos. Espero que seja uma oportunidade para nos aproximarmos mais e criarmos memórias felizes juntos. Estou determinada a fazer desse aniversário uma celebração inesquecível, onde todos se sintam bem-vindos e valorizados. Posso tirar uma semana de folga do trabalho, e então planejar uma viagem para um resort. Depois de conversar com James, ele prometeu se disponibilizar para fazer a viagem. Estou confiante de que Samantha e Danny estarão disponíveis, já que Samantha fica em casa a maior parte do tempo, enquanto Danny alterna entre trabalhos autônomos. Tudo o que eu tinha que fazer era confirmar que elas estariam disponíveis, e o resto seria simples e fácil. James concordou em ajudar com isso, e acho que é melhor se ele for conversar com a mãe e sua irmã. Sinceramente, a razão pela qual pensei em patrocinar uma viagem para elas foi por causa de um incidente recente. Estava em uma festa de um dos amigos da família do meu marido, e tudo estava bem até Samantha e Danny chegarem. Tentei evitá-las porque sabia que ficariam chateadas ao me verem, mas não adiantou. James ouviu Danny falando mal de mim para alguns convidados e perdeu a paciência. Foi um momento desagradável e constrangedor para todos. E para piorar as coisas, acabei acertando Samantha sem querer enquanto tentava arrastar James para longe da cena que ele tinha criado, e a bebida em sua mão tinha derramado por todo seu vestido. Samantha fez questão de anunciar o quão caro era seu vestido e me insultou, assim como no trabalho. Ela mencionou como provavelmente eu era descuidada no meu trabalho, e James a repreendeu antes de pegar minha mão e me puxar para fora da festa. Ainda consigo lembrar dos sussurros das pessoas enquanto eu saía, e prefiro nem imaginar o que isso faria com o meu negócio. Não ouvi falar de Samantha ou Danny desde o incidente, e sempre que as menciono para James, ele fica chateado. Sei que ri de alguma forma, e não tenho conseguido dormir bem há dias. De qualquer forma, isso é tudo passado. Mal posso esperar para ouvir as reações de Samantha e Danny. Decidi organizar essa viagem como uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre nós. Tenho certeza de que elas vão adorar, e espero que seja o primeiro passo para uma relação mais harmoniosa entre nós. Você já se sentiu como se nunca conseguisse acertar nada, não importa o quanto tente. Foi muito surpreendente ver James entrar com uma expressão derrotada depois de ter ido visitar sua mãe e Danny. Elas não gostaram da ideia de ir para o resort porque ambas tinham visitado em algum momento do ano anterior. Foi decepcionante saber que meus planos de visitar o resort não dariam frutos novamente, mas o que foi ainda mais decepcionante foram os insultos que recebi por planejar ir lá com minha família. Danny ligou e me disse para não envolvê-la em nenhum dos meus planos bragas. Ela estava me irritando, e eu precisava ter autocontrole suficiente, porque não queria acabar gritando na cara dela e destruindo meus planos de nos aproximar. Levei um tempo para superar tudo isso, mas consegui e decidi desistir completamente de planejar uma viagem. Depois de algumas semanas, percebi que não podia deixar que os comentários negativos de Danny e a falta de apoio de sua família me desanimassem. Decidi que precisava encontrar uma maneira diferente de nos aproximar. Algo importante aconteceu no início desta semana. Descobri que Samantha estava com problemas com seu passaporte e buscava oportunidades de emprego em outro estado. James me contou sobre isso, e eu liguei para verificar como ela estava. Não foi uma ligação agradável, aliás, mas ela me deu uma ideia, e pela primeira vez consegui uma obrigada dela. Um dos meus funcionários tinha um parente que definitivamente poderia ajudar Samantha com seu problema de passaporte, e eu tinha feito um favor a ele com um de seus filhos, então não foi difícil convencê-la a ajudar. Sabe, o que tinha levado semanas para Samantha resolver, levou apenas alguns dias por causa da minha intervenção, e ela ficou tão feliz. Não pude acreditar que eu era a causa de sua alegria. Foi uma sensação agradável, e eu pretendia fazê-la sorrir mais, se estivesse ao meu alcance. Felizmente, James também teve uma ideia. Danny sempre quis viajar para fora do país, mas nunca teve os fundos necessários para isso. Depois de perguntar a ela se gostaria de passar férias no exterior, James sabia que era a surpresa perfeita para elas. Foi triste que eu não tivesse pensado na ideia sozinha, mas decidi patrocinar toda a viagem.
James iria contar para sua família e fazer os arranjos necessários para todos nós depois que eu escolhesse o lugar perfeito. Eu fui em frente e fiz minha pesquisa, mas acabei não conseguindo escolher. Felizmente, Dani e Samantha tinham escolhido seus lugares preferidos depois que James falou com ela sobre isso, e tudo o que restava era financiar a viagem inteira e fazer planos. Eu estava animada com tudo, e James também, apesar de ser um país que ele já tinha visitado antes. Tive que interrogar meu marido para descobrir o que Samantha e Dani gostavam de fazer, e com a ajuda de James, tínhamos várias opções. Decidi que queria fazer desta viagem uma experiência inesquecível para elas, então planejei uma série de atividades que sei que elas vão adorar. Estou ansiosa para ver a felicidade estampada em seus rostos quando chegarmos ao destino. Algumas horas atrás, recebo uma mensagem da Dani. Ela mencionou que eu cuidaria dos 2 filhos dela enquanto viajávamos. No começo, pensei que ela queria dizer instruir meus funcionários a cuidar das crianças. No entanto, ao refletir melhor, percebi que a Dani nunca deixaria seus filhos sob os cuidados de qualquer pessoa. Ela sempre foi muito protetora em relação aos filhos, detestava creches e seu filho mais velho estudava em casa. Talvez ela quisesse dizer que eu cuidaria das crianças durante a viagem. Agora, estou considerando se não seria melhor se elas ficassem com a minha mãe até voltarmos. No entanto, antes de tirar conclusões precipitadas, decidi que é melhor esclarecer isso com a Dani primeiro. Preciso garantir que haja clareza sobre os arranjos para os filhos durante a viagem, especialmente considerando a sensibilidade do assunto e a relação delicada com a Dani. Ao refletir sobre tudo isso, percebo que planejei uma viagem com boas intenções, esperando fortalecer nossos laços familiares. No entanto, descobrir que elas não tinham a intenção de me incluir nessa experiência foi decepcionante. Sinto-me tola por não ter percebido antes, mas agora reconheço que nada do que fiz parece ter mudado a maneira como me veem. Talvez tenha sido ingênuo em pensar que essa viagem poderia mudar algo em nossa relação, mesmo depois de todo o esforço que fiz por elas. Tentei entrar em contato com a Dani, mas ela não atendia minhas ligações nem respondia a nenhuma das mensagens de texto que eu havia enviado. Acabei visitando a Samantha para pedir que ela transmitisse minhas mensagens para Dani, porque estava claramente me ignorando, só para ver a Dani na casa da Samantha. Quando perguntei por que ela estava ignorando minhas ligações, ela nem me deu uma boa resposta. Foi também quando descobri que a Dani queria dizer que eu deveria ficar e cuidar dos filhos dela. No começo, pensei que ela estava preocupada com o que aconteceria com os filhos quando viajássemos, e eu estava mais do que feliz em pagar todas as despesas que surgissem para que eles pudessem fazer parte da viagem. Na minha mente, isso era uma forma de garantir que todos pudessem desfrutar juntos da experiência. No entanto, para minha surpresa, Dani revelou que não tinha intenção de levar os filhos, pois era para ser uma viagem de férias para ela. Essa revelação me deixou confusa e preocupada com o futuro de nossa relação, pois evidenciou um desinteresse significativo em estabelecer uma conexão mais profunda ou compartilhar momentos em família. Até mencionei a ideia de deixar as crianças na casa da minha mãe, sabendo que ela sempre ficava feliz em cuidar delas. Tentei ao máximo fazer a Dani compreender que as crianças ficariam bem, independentemente de irem conosco ou não, e até compartilhei os planos que James e eu tínhamos feito para a viagem. No entanto, optei por não revelar que estava financiando tudo, pois não via necessidade de detalhar esse aspecto ao tentar convencê-la. Foi frustrante perceber que, apesar dos meus esforços, a Dani não demonstrou interesse ou disposição para considerar alternativas. Senti-me desamparada e decidi buscar ajuda com a Samantha, mas ela acabou seguindo os planos da filha. Ao sair da casa delas, senti uma mistura de irritação e desânimo, percebendo que nem mesmo era considerada digna de fazer parte das férias que eu mesma havia planejado. Até agora, sinceramente, me pergunto por que não mencionei nada. Seria satisfatório deixar claro para elas que eu sou a patrocinadora da viagem e afirmar que não posso simplesmente desistir de algo que estou financiando. Quando James retornou de uma visita à casa de sua mãe, ele estava visivelmente perturbado, pois Samantha não resistiu em contar a ele que eu havia saído da casa durante uma conversa. Relatei todos os acontecimentos a ele, e meu marido demonstrou empatia pela minha situação e irritação com sua mãe e irmã. Sugeri a ele que deixássemos o assunto de lado, pois era algo que dizia respeito a mim e à relação entre elas. Eu estava determinada a encontrar uma maneira de persuadi-las a aceitarem minha participação na viagem. Embora não saiba exatamente o que ocorreu nos bastidores, descobri que James, às minhas costas, tentou convencer sua mãe e irmã a aceitarem minha presença na viagem, independentemente de concordarem ou não.
Inicialmente, senti gratidão pelo esforço de meu marido em me apoiar, mas logo me irritei quando ele mencionou que elas pensaram que eu havia instruído a convencê-las. O interrompi abruptamente, ciente de que isso só daria a elas mais um motivo para não gostarem de mim, aumentando minha frustração em relação à situação. Para mim, seria muito mais difícil convencê-las devido à intervenção direta do meu marido. Fiquei profundamente frustrada e acabei gritando com ele por ter feito exatamente o que eu pedi para não fazer. Reconheço agora que foi um erro, mas na época, não estava pensando claramente. Meu objetivo final era reunir a família, criar um vínculo forte, e eu não queria admitir qualquer pensamento que pudesse atrapalhar esse plano. James ficou surpreso com minha reação, e sei que não foi culpa dele. Nós quase nunca discutimos e eu sabia que deveria pedir desculpas, então eu me desculpei. James me disse calmamente para resolver a situação como achasse melhor, pois ele não interferiria mais. Estes últimos dias têm sido exaustivos. Tento ir trabalhar, mas não consigo me concentrar devido à situação em que estamos. A falta de concentração poderia resultar em um erro simples que, na realidade, poderia nos custar um novo cliente. Infelizmente acabei cometendo um equívoco ao anotar suas informações, e a cliente estava visivelmente impaciente. Por isso optei por tirar um tempo para mim mesma, deixando a administração da creche nas mãos da minha assistente enquanto resolvo minhas questões pessoais. Agora, como se o estresse, a dor e a solidão com os quais estou lidando não fossem suficientes, recebi uma ligação da Dani informando que ela trará sua filha para minha casa esta noite. Segundo ela, há questões pendentes que ela precisa resolver e prefere não expor suas filhas a isso. Não tenho todos os detalhes porque estava exausta demais para investigar. Ao mesmo tempo, precisei aceitar, pois poderia ser o primeiro passo para conquistar a confiança da Dani e eventualmente, da Samantha. Minhas sobrinhas são adoráveis, mas honestamente não estou no clima para cuidar de crianças devido à minha situação atual. Foi por isso que tirei uma pausa em primeiro lugar. Vou precisar pedir a um dos meus funcionários para vir e ajudar porque estou exausta, realmente estou. Só espero não desmoronar em breve. Infelizmente, acabei ficando doente. Era apenas uma questão de tempo, para ser honesta. Eu tinha planejado tirar uma folga e deixar meus funcionários cuidarem de tudo, mas a Dani decidiu deixar os filhos dela comigo. Como se isso não fosse suficiente, no início, não consegui ajuda de ninguém para cuidar das crianças. A Dani, na frente dos filhos, me pediu para não deixar mais ninguém tomar conta deles, reforçando a ideia de confiança várias vezes. Minha consciência não me permitiu chamar um funcionário. James estava trabalhando até tarde, então eu estava sozinha com as meninas. Elas eram divertidas, mas diversão não é bem diversão quando tudo que você quer é deitar e descansar. Então, a dor de cabeça veio, seguida pela febre, e pela manhã eu simplesmente não conseguia sair da cama. Levou alguns dias, mas melhorei após a ajuda do meu marido e alguns remédios. Também fui orientada a tirar um tempo do trabalho, pois minha doença era causada pelo estresse. Quando a Dani veio me pedir para cuidar de suas filhas novamente, James disse para não me incomodar por causa da minha condição. Pelo pouco que eu vi, a Dani mal estava preocupada com minha doença, e comecei a vê-la sob uma nova perspectiva. Ela era rápida em pedir favores e me explorar ao máximo, mas quando se tratava de ser prestativa ou compreensiva, ela nem mesmo conseguia fingir. Pessoas assim nunca veem alguém de quem não gostam com bons olhos, e acho que foi aí que percebi que estava perdendo meu tempo tentando fazê-la me ver como uma irmã. Para me convencer ainda mais de que estava perdendo meu tempo, James me mostrou um áudio de uma conversa que teve com sua mãe sobre a viagem que ele e eu havíamos planejado. Não consigo dizer muito sobre isso, porque é doloroso. Não sei se a dor vem do fato de minha sogra nunca me ver como uma filha, ou do fato de eu ter desperdiçado tanto tempo tentando fazer ela gostar de mim. Ela falou de mim como se eu fosse lixo, me chamando de mentirosa por dizer que eu era patrocinadora da viagem e me criticando por ser babá, dizendo que eu era inadequada. Enquanto chorava sozinha no meu quarto, me repreendi mentalmente por não ter visto sinais antes. James me disse várias vezes que eu estava perdendo meu tempo, mas eu realmente não dei ouvidos a ele. Samantha de repente se fazia de surda quando eu falava sobre meu trabalho. Se ela se importasse um pouco, teria pelo menos feito alguma pesquisa. Agora está claro que ela prefere me ver apenas como uma babá. Tanto Samantha quanto Dani só foram gentis comigo quando precisavam de algo, e isso nunca durava. Elas eram rápidas em me julgar e me constranger. James pediu desculpas por me mostrar o áudio, e pude perceber que ele estava realmente arrependido.
Quando ele mencionou que odiava ver sua família desmoronar, eu entendi de certa forma. Acho que minha doença contribuiu para essa compreensão. Poderia ter continuado tentando impressionar sua família, mas não vejo isso acontecendo novamente. Após a tristeza veio a raiva, e eu queria ensiná-las uma lição. No entanto, não foi fácil para mim fazer isso, considerando que elas não se importavam comigo. Levou um tempo, mas então lembrei das férias. Estava certa de que tanto Samantha quanto Dani realmente queriam viajar, mas isso não era o suficiente. Tinha que haver algo mais envolvido para que eu estivesse em paz comigo mesma. E neste momento, não me importo com o que alguém pensa de mim. Já aguentei o suficiente e agora é hora de retribuir o que me foi dado. Ei pessoal, vou trazer para vocês mais uma atualização, e vai ser uma atualização bem breve. Eu só queria compartilhar com vocês o que foi que aconteceu. Então, tentei fazer com que elas aceitassem a ideia de eu viajar, mas, claro, isso não funcionou. Acho que dei a elas o benefício da dúvida mais uma vez. Então, chegou a hora de elas serem humilhadas. Eu não sentiria nenhuma culpa, e a Dani até chegou a me dizer que tinha mais alguns filhos de um amigo dela, para eu cuidar. Ela fez parecer que estava me fazendo um grande favor com aquele sorriso falso e tapinhas reconfortantes no ombro, mas eu percebi que ela só queria me manter no meu lugar. A Samantha também tentou me convencer, dizendo que alguém precisava ficar em casa caso algo urgente acontecesse na ausência delas. E aquelas duas, meu Deus, foi tão difícil manter minha boca fechada e não dizer a elas algumas verdades. Agora estou de volta ao trabalho, mas passei parcialmente a responsabilidade da filial para minha assistente e minha mãe supervisionarem. Por quê? Bem, não tenho certeza, foi algo que o James mencionou quando estávamos discutindo. Temos planos de viagem, mas há uma grande chance de que possamos nos mudar. Ele mencionou que tem um bom amigo fora do estado que o ajudaria a conseguir empregos e me encorajou a pensar sobre isso. Sinceramente, eu não sei. Claro, já viajei para fora do estado algumas vezes, mas sempre foi para visitar minha família. Mudar significaria deixar minha mãe e começar de novo em um lugar completamente diferente. Sei que pareço muito resistente à ideia, mas é realmente como me sinto sobre o assunto. No entanto, farei como meu marido sugeriu, e tenho certeza de que ele tem suas razões. Por fim, tive uma discussão com a Samantha. Ela não queria falar comigo, mas James não atendeu sua ligação por algum motivo. Durante a conversa, ela me pediu para que eu pedisse ao James para enviar as passagens logo e fez questão de perguntar como vou lidar sozinha aqui. Havia uma falsa simpatia no tom claramente zombeteiro de sua voz. Mais uma vez foi difícil segurar a língua. Ela também mencionou trazer algumas coisas para mim, para que eu não me sentisse tão deixada de lado, mas nunca vou acreditar nisso novamente. Não consigo acreditar que já acreditei em tudo que ela dizia no passado. Eu era ingênua, mas não sou mais. Em poucos dias, as coisas vão mudar. Atualização final. James e eu estamos de férias agora e voltaremos para casa em apenas alguns dias. Não posso dizer que estou animada para ir embora, mas o que me deixa animada é que uma nova vida está à nossa frente. James e eu conversamos sobre nos mudarmos e depois de pensar muito, decidi que foi uma decisão incrível. Meu marido já se candidatou a alguns empregos, e eu tenho uma filial no estado para o qual planejamos nos mudar. Mais importante ainda, Samantha e Dani estarão mais distantes de nós. Antes de viajarmos, James se certificou de confirmar a chegada de sua família ao aeroporto, e elas confirmaram. Após James me contar sobre a ansiedade de Dani em despertar inveja em suas amigas, percebi que minha cunhada, apesar de mencionar uma reunião prospectiva lá, estava na verdade, buscando apenas relaxamento. Essa revelação foi o ponto de partida para uma ideia que executei meticulosamente. Decidi ligar para Dani para discutir sobre suas filhas e a viagem iminente, enfatizando como suas amigas ficariam com inveja e como seria ainda mais impactante se elas a vissem no aeroporto antes da partida. Após estrategicamente divulgar a viagem de Samantha para alguns conhecidos, James desempenhou seu papel ao informar sua família para nos encontrar no aeroporto e pegar os passes de embarque deles. Contudo, quando chegamos lá, a cena nos surpreendeu. Dani estava acompanhada por um pequeno grupo, observando atentamente James e eu. A reação imediata de Samantha revelou sua frustração, questionando por que eu estava presente, especialmente depois de ter sido instruída a permanecer em casa. Apesar de estar prestes a começar sua habitual rotina de menosprezo, tomei a iniciativa de falar primeiro, mesmo indo contra sua vontade. Eu disse a ela que estava partindo, deixando claro que fui eu quem bancou as passagens.
Não havia maneira de eu financiar a viagem de pessoas que me desconsideravam. Dani ficou arrasada e se disse preocupada com seus filhos. Então James enviou o endereço do local onde deixamos as crianças, garantindo que estariam seguras. Mas Dani se recusou a aceitar, desencadeando um escândalo público que atraiu olhares curiosos para ela. Naturalmente, James e eu nos afastamos para embarcar, deixando Dani e Samantha em meio ao tumulto que elas mesmas criaram. A última visão que tive antes de entrar no avião foi Samantha tentando embarcar, enquanto a segurança se aproximava rapidamente de Dani. Para evitar distrações durante a viagem, James e eu bloqueamos todas as chamadas vindas de Dani e Samantha. Samantha, furiosa, ameaçou transformar minha vida no inferno quando eu voltasse. Exposta, prometi que se ela tentasse algo extremo, acabaria atrás das grades. E agora, é hora de aproveitar minhas férias, deixando todo o drama para trás. Enquanto me acomodava na poltrona do avião, olhei para fora da janela e me vi refletindo sobre os acontecimentos recentes. Perguntei a mim mesma se agi corretamente ao tomar certas decisões. Será que fiz o certo ao confrontar aqueles que me menosprezavam? Foi justificável utilizar estratégias para lidar com situações complexas. Às vezes, é difícil discernir entre o que é moralmente aceitável e o que é simplesmente necessário. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês acham da minha atitude? Fui astuta ou excedi os limites? Eu acredito que a autora da história fez o correto. Ela, com sua imensa bondade, suportou muitas situações tentando fazer amizades com a sogra e a cunhada, mas infelizmente todas as vezes foi menosprezada. Mas o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história, não se esqueça de apoiar o canal. Deixe seu like e um comentário. E se é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias. Um forte abraço e até a próxima!